Oi turma, tudo bem? Vamos para a experiência da semana? Hoje nós vamos fazer cristais na casca do ovo. Então, para isso vocês vão precisar de uma casquinha de ovo. Ao invés de pegar um ovo novo, furar, tirar o seu conteúdo, vocês podem pedir para alguém de casa, um responsável, separar uma casquinha quando for utilizar o ovo. Bom? Tendo essa casquinha, vocês vão ter que fazer o seguinte: abrir a torneira, um fio bem fininho de água, para não quebrar muito ela, e ir passando o dedo dentro para ir removendo a sujeirinha do ovo que fica lá dentro. Normalmente tem uma pelinha grudada nessa casca, ela deve sair. Se ficar um pouquinho, não tem problema, mas o ideal é que ela saia inteira, tá bom? Aí você tem que deixar secar, ok? Mais ou menos uns 20 minutos ela está sequinha. Mas se você quiser acelerar esse processo, você pode pegar um papelzinho ou uma toalhinha e fazer essa limpeza, certo? Quando você tiver a casca já sequinha, nós vamos para a próxima etapa, que consiste em que você vai pegar cola branca, cola tenaz, e vai espalhar por dentro da casquinha, dessa maneira aqui, ó, tá? Se você percebeu, a minha casquinha, ela ficou irregular, né? Ela acabou ficando com essas pontas. Não tem problema, tá? Se você desejar ter uma casquinha mais retinha, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer assim mesmo. Então, o que você faz? Espalha a cola. Também dá para espalhar a cola por fora, mas não tem necessidade. Mas se você quiser, dá para fazer isso também. Muito bem. Agora, você vai passar para a próxima etapa. Qual é? Você vai utilizar uma substância que se chama alúmen de potássio, que é conhecida como pedra-ume. A pedra-ume era utilizada como desodorante, pós-barba, mas hoje é bem pouco utilizado. Mas você encontra em farmácias normalmente, vem uns potinhos assim, tá? É um pozinho que lembra o sal de cozinha. Então, o que você vai fazer? Pegar e salpicar um pouco desse material, desse pozinho, dentro da casca do ovo, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco como que eu fiz. Ó, pode colocar bastante. Não se esqueçam de fazer o seguinte: cobrir com um papel toalha ou mesmo uma folha de caderno, né? Embaixo, porque se cair um pouquinho desse pozinho não vai fazer mal, não vai ter problema em relação a isso, ok? Depois que você fizer essa etapa, você precisa esperar secar. Essa é a parte mais demoradinha, você precisa esperar no mínimo 1 hora. O meu levou mais de 1 hora para ficar sequinho, porque depende da quantidade de cola que você colocou, tá bom? Então, já já a gente dá continuidade. Bom, pessoal, depois que tiver bem seco, que se passaram aí mais ou menos 1 hora e pouco, você pode usar um pincel para retirar o excesso, tá, do alúmen de potássio, o excesso da pedra-pume. Então você tira com cuidado para não quebrar a casquinha, tá? E deixa só aquilo mesmo que ficou coladinho no fundo. E pronto, aqui você já criou o seu substrato, que é o que você vai utilizar para produzir os cristais. Deixa ele reservadinho, porque agora eu vou ensinar vocês a fazer a próxima etapa, que é a solução que vocês vão utilizar para poder formar os cristais, tá bom? Bom, pessoal, agora vocês precisam de água. Quanto? Para cada 100 ml de água que eu utilizar, eu preciso de 30 gramas do alúmen de potássio, da pedra-ume, tá bom? Como aqui eu dupliquei, então aqui nesse copo tem 200 ml de água e eu vou utilizar então 2 potinhos desses que vão dar aproximadamente 40 ml, 40 gramas, desculpe. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão jogar o conteúdo do sal dentro da água, todo ele, tá? Se sobrou um pouquinho lá no papel, vocês podem também colocar ele lá para dentro. Muito bem. Quando vocês forem mexer esse material, vocês vão perceber que, diferente da água com sal, que a gente usa no nosso dia a dia, ele não vai se diluir muito bem. Mas para a nossa experiência ele precisa ficar bem dissolvido.
Então agora chegou a hora dos pais ajudarem. O que eles vão fazer? Esquentar aproximadamente 2 minutos essa mistura. Ela tem que ficar muito bem dissolvida, tá? Então você tem que dissolver muito bem. Como o material vai ficar quente, então não pode, né? Vocês não podem manipular nesse momento. Então peçam a ajuda do adulto para fazer essa etapa. Coloquem lá no micro-ondas e deixem aproximadamente 2 minutos. Se mesmo assim vocês perceberem que ficou um pouco do sal no fundo, vocês precisam aquecer um pouquinho mais, tá? O ideal é que não sobre nenhum grãozinho, ok? No fundo. Bom, pessoal, enquanto ainda estiver morno, vocês vão colocar algumas gotinhas de corante, tá? Da cor que vocês tiverem aí. É corante alimentício. Não se esqueçam que essa etapa, ela é opcional. Se você não tiver o corante, não tem problema, tá? Ele vai dar certo do mesmo jeito. A gente vai colocar para ficar um pouquinho mais legal, né? Para os nossos cristais ficarem coloridos. Bom, aí quando ele tiver a temperatura ambiente, né, tem que deixar ele esfriar bastante, você vai pegar aquela casquinha com um pozinho, né, com a pedra ume, e você vai mergulhá-la aqui no conteúdo. E pronto. Agora tem que ter paciência e esperar até o dia seguinte, porque é só depois de 24 horas, no mínimo, que o resultado começa a aparecer. Tá bom? Bom, pessoal, vamos ver o resultado? Então, olha só, eu já joguei um pouquinho do líquido que estava aqui dentro para facilitar para a gente pescar lá, né? Esse aqui é um que eu fiz ontem, não é o mesmo que eu apresentei aqui para vocês nas etapas, tá bom? Então, ó, vou pescar aqui e mostrar para vocês. Então, olhem só os cristalzinhos que se formam lá dentro. Estão vendo? Por que será que isso acontece, né? Qual é o segredo por detrás disso? Quando a gente fez a solução, vocês devem lembrar que o sal, né, ele já estava na forma de pequenos cristais, muito pequenos, mas eles já estavam lá, né? Quando a gente colocou na água quente, eles se dissolveram, porque a água quente ajuda a dissolver bastante esse material. Igual quando a gente vai fazer um achocolatado com leite, que a gente pega o leite quente e ele fica mais diluído. E aí aconteceu a mesma coisa. Quando a gente jogou a casca do ovo lá com os grãozinhos e começou a esfriar aquela solução, o que aconteceu? Começou a formar esses cristais um em cima do outro. Se vocês deixarem por um pouco mais de tempo, forma mais. Né? Se vocês fizerem com mais cuidado, ele fica maior ainda. E o legal, o interessante é vocês deixarem ele secar, tá? Porque quando a gente deixa eles secarem, eles ficam ainda mais bonitos, mais brilhantes. Certo, turma? Gostaram? Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da experiência de hoje. Bom, não se preocupem com as quantidades, porque elas vão estar embaixo para que vocês possam seguir direitinho, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau!